Hoje a gente vai continuar, né, nosso olhar sobre a clínica infantil e infantil juvenil, né, porque essa temática também se aplica para os adolescentes. Aí eu vou começar com a frase do Pitágoras, que fala: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Essa é uma reflexão muito válida no sentido da gente entender a responsabilidade e a importância da educação, né? E todos os personagens que estão incluídos nesse processo, sejam eles pais, sejam eles professores, a comunidade como um todo, né? Eu adoro essa frase, que é de um texto africano, não sei se você já leu, que ele fala que para se criar uma criança, você precisa de uma comunidade inteira. Né? Isso é um clássico, acho que é esqueci o nome da autora. E isso é muito importante, a gente ter essa consciência de como a gente precisa de todo mundo para poder educar os nossos pequenos, né? E os nossos médios também. Então, esse conceito de orientação de pais, por mais que pareça ser novo, né, aqui no Brasil, ele está chegando com muita força por conta da TCC, mas não foi, a TCC só tem 40... Qual é a tua abordagem, Ana? É a psicanálise. Pronto, né? A TCC, eu acho que ela só tem 40, 50 anos, uma coisa assim, sabe? Então, a orientação de pais, ela não nasce com a TCC. Muita gente acha que sim, mas não. A orientação de pais, ela vai começar com Stanley Hall. Stanley Hall, ele é um teórico do infantil muito importante. Em 1888, né, então a TCC veio muito tempo depois, foi ele que fundou, né, a primeira instituição voltada para o desenvolvimento infantil, que tinha como especificidade a educação dos pais, né, esse processo de orientar os pais. Já no século XX, século passado, né, o desenvolvimento dessa perspectiva mais política, não vou muito longe não, né, eu nasci no ano da Constituição, eu nasci em 88. Então, o Brasil, né, ele passou por um período complicado, muitos países europeus passaram por períodos muito complicados em relação à democracia mesmo, e no final da década de 80, quando se começam esses movimentos democráticos, né, inclusive a nossa Constituição é chamada de Constituição Cidadã por causa disso, esse olhar democrático também recai sobre as crianças, e a gente começa a olhar para as crianças com outros olhos. Só um segundo, Ládia. Tá bom. Pronto. Então, você já assistiu esse documentário? O Começo da Vida, não que eu esteja me lembrando. Eu acho que eu assisti outro em relação ao desenvolvimento infantil, mas eu não lembro se foi esse, mas faz muito tempo, foi para uma cadeira também. Esse documentário está no Netflix, tá? Se você quiser assistir, ele tem a versão mais curta, que é em forma de documentário, que é 1 hora e pouquinho, e a gente tem a versão mais longa, que é, são vários episódios, são 10 episódios, que tá no Netflix. Eu acho que tava até um dia desse no Netflix, tá? Uhum. E quando a gente fala de orientação de pais, eu super indico que você assista esse documentário. Tem um outro muito bom também, chamado A Vida Secreta dos Bebês. Ele tava no Netflix, mas eu acho que ele saiu. Nesse documentário, eles vão falar muito sobre... A gente tem pais, a gente tem professores, a gente tem pediatras, neurocientistas, psicólogos, né? Traz uma visão muito bacana da criança e da importância da educação e traz o papel dos pais como protagonistas para o desenvolvimento da criança, né? Essa compreensão de como a criança ela tem uma constituição biológica, genética, mas que é o ambiente que de fato vai fazer toda a diferença, faz com que a gente traga para os pais esse protagonismo todo. Por isso que é tão importante a gente investir nessa família, investir nesse meio social que essa criança está inserida, para que de fato ela possa se desenvolver com o tempo, né? Então,
a orientação de pais, ela vai partir ali de alguns objetivos. O primeiro objetivo é melhorar competências e as habilidades parentais para lidar com os problemas do comportamento infantil. Eu costumo dizer que é o seguinte, quando você quer ser psicólogo, você vai para a faculdade, não é isso? Uhum. Quando você quer dirigir um carro, você vai para outra escola, não vai? Sim. Quando você compra, sei lá, uma máquina de lavar, você não lê o manual de instrução? Uhum. Então, por que quando você vai ser pai, você vai ser mãe, você acha que vai ser um processo natural? Ou então, muito pior, né? Por que você acha que ser pai e você mãe, inclusive é um movimento que a gente vê muito hoje, vai no YouTube e olha como faz, né? Inclusive, ou ler algum livro sobre como ser pai ou mãe. Tu tá lendo? Não, ou ler algum livro também sobre como lidar com a questão da maternidade, da paternidade. O brasileiro, ele lê muito pouco, sabe? De uma forma geral, a gente lê muito pouco. E aí entra um problema que é muito brasileiro esse problema, mas tá crescendo no mundo todo. Por exemplo, a gente está com esse mau hábito de procurar tudo na internet, não é isso? Aham, demais. E aí, o que acontece? Geralmente, como é que chama as coisas do nosso computador, né? Eles são meio que inteligentes. Eles vão passar pra gente aquelas coisas que geralmente a gente gosta de ver. Mas qual é o perigo, né? De eu estar educando meus filhos dentro daquilo que eu concordo. Hoje em dia, na internet, tem gente que fala de um tudo, até que a Terra é plana, né? Uhum. Então, o que acontece? Existe um sério perigo de você encontrar essas blogueiras, esses canais no YouTube que querem educar o seu filho da forma que você acha que é para ser educado. Pessoas que falam coisas do tipo, deixa o bebê chorando e vai dormir. Você tá entendendo? Uhum. Demais. Não birra, não reforce, né? Você que está estragando seu filho. Então, isso é muito perigoso. A gente está dando poder a pessoas que não têm. Poder de ser criadores de opinião a pessoas que não têm. A gente vê constantemente, né, algumas blogueiras sendo processadas porque estão ensinando educação física, sendo que elas não são educadoras físicas, dando dicas de nutrição, sendo que elas não são nutricionistas, né? Então, hoje a gente está vivendo muito essa geração da fake news. Isso pode ser extremamente perigoso. Eu já vi várias atrizes, né, que não fizeram muito sucesso na TV, mas que hoje se vendem como educadoras parentais, tá? Então, elas não têm uma faculdade de psicologia, de pedagogia, fizeram esses cursos online, ficam se dizendo educadoras parentais, isso pode ser muito problemático. Um outro objetivo é aumentar o conhecimento parental sobre as causas do comportamento infantil inadequado, os princípios que estão submetidos ao aprendizado social deste comportamento. Por que isso é importante? O que acontece na maioria das vezes? Existe uma questão de expectativa, que muitas vezes é nossa. Uhum. Eu não tenho conhecimento de que uma criança, sei lá, de 2 anos, ela não sustenta a atenção mais do que 1 minuto, eu acho que meu filho tem um problema, porque ele não senta para fazer nada. Mas essa é uma expectativa minha, de que a criança sente, faça uma tarefinha, comece um joguinho, passe a tarde jogando com esse joguinho. Mas isso não é real. E muito da frustração e muito do sofrimento dos pais em relação à educação dos filhos está relacionado a essa fantasia. A fantasia de que nessa idade o menino já devia fazer coisas que não é da prática daquela criança fazer isso. E a gente também vê isso muito na clínica, de que das fantasias que os pais idealizam para a criança, projetam para a criança, né? Porque acham que a criança vai ser um espelho deles, e aí a frustração que eles têm quando a criança tem algum comportamento que eles consideram fora do padrão, digamos assim, né? E na maioria das vezes, isso é pura fantasia. O pai tem essa expectativa que você falou, né? É só uma expectativa de que eu acho que o meu filho devia se comportar desse jeito. Mas na prática, uma criança com essa qualidade não se comporta.
Aí vem aquela fala, na idade dele eu já fazia tal coisa. Será? Como é que você lembra, né? Então a gente precisa, né, orientar os pais sobre esse processo de educação para que se evite, né, precisa aumentar os conhecimentos dos pais em relação ao desenvolvimento infantil para que se diminua um pouco essas expectativas e, por último, melhorar a aceitação pela criança, né, das ordens e regras dadas pelos pais. Alguns anos atrás, viralizou um vídeo do príncipe lá da Inglaterra, não sei se é o nome dele. Ele sempre, quando ele estava em eventos públicos, e ele se dirigia ao filho mais velho, que hoje já está bem grandinho, ele se abaixava e falava com a criança olhando nos olhos. Não sei se você viu, né? Cheguei a ver já. Essa é uma orientação que se dá, né, para os pais olharem para os olhos da criança, para chamar atenção, para que ela se concentre mais no que você está falando. E isso faz com que os pais ganhem um certo autoridade, né, e fique mais fácil para a criança entender as ordens e as regras. Esse movimento do príncipe, ele viralizou no mundo todo, né, e isso está relacionado também com a educação parental, né. A educação parental, a educação de pais, nos ajuda a ter melhores resultados na relação com os nossos filhos. Aí eu estou indicando alguns livros para vocês. Autoestima do seu filho, muito legalzinho. Não é o melhor não, mas é legal. O Cérebro da Criança é muito bom. Comunicação Não Violenta, né? Esses são livros que são voltados para pais, né? Talvez, quando vocês forem ler, vocês vão se frustrar um pouco, né? Para vocês, teoricamente, para a gente, que é psicólogo, não era para ter muita novidade. Mas a forma como eles falam, como eles comunicam para as famílias é essencial, né? Uma linguagem mais acessível. Então, assim, quem quer trabalhar com criança, eu acho que é muito bacana para a gente trabalhar isso com os pais, né? Tá emprestando, é muito bom esses livros. Então, a orientação de pais, ela busca intervir no contexto familiar. Ela vai investigar, né, quais são os reforçadores que contribuem na manutenção do comportamento. A gente conversou um pouquinho sobre isso na anamnese, né? A anamnese que a gente faz na orientação de pais é a mesma que a gente faz no tratamento psicoterapêutico com criança. Não é muito, embora a gente ofereça esse serviço, né, de orientação de pais, não é muito comum os pais buscarem. Hoje, geralmente, quando eles fazem orientação de pais, está muito mais relacionado com as crianças que estão no processo psicoterapêutico. E a gente acaba colocando esse serviço no processo. Geralmente, só quem busca orientação de pais são pais de crianças menores de 4 anos, né? Quando a gente não atende, eu não atendo criança menor de 4 anos, e os pais acabam recebendo essas orientações via esse serviço. Então, a gente vai investigar, né, quais são os fatores que estão relacionados com esse provável comportamento desadaptativo da criança. Vou dar um exemplo. Uma criança que está mordendo os coleguinhas na escola. Eu preciso entender por que essa criança está com raiva. A gente precisa investigar, por exemplo, se aconteceu algo nas últimas semanas. Ou então, o que antecede a saída dela à escola. Será que ela dormiu bem? Né? Será que ela dormiu tarde? Será que teve alguma coisa no sono dela que fez com que ela tivesse um sono um pouco mais sofrido? Então, a gente precisa investigar, né? E a gente precisa investigar o que é que está sustentando essa raiva. Geralmente, esses modelos infantis de manhãzinha, de raiva, está relacionado ao sono, né? Às vezes vão dormir muito tarde, comem coisas muito pesadas, fazem com que o sono seja um pouco conturbado. E a gente precisa alterar esse meio ambiente em busca de respostas mais adaptativas, né? Assim, o treinamento de pais, ele geralmente é empregado em diversos contextos. No entanto, é essencial ter a compreensão que existem esses fatores causais, né, que podem estar interferindo no comportamento da criança. Como as próprias características da criança, né, assim, a personalidade dela, a forma como ela se estrutura, também relacionado ao estresse ambiental. Não é incomum os pais procurarem a gente, né, quando, por exemplo, em situações de divórcio, em situações
luto, infantil, de luto, né, da família. Então, a gente precisa entrada na escola, né? É muito importante que para algumas crianças a entrada na escola é o máximo. Para outras crianças, a entrada na escola é muito traumática. Características dos próprios pais, né? Do tipo de relacionamento, como eles se relacionam entre si, como eles se relacionam com os outros irmãos, com o restante da família, o perfil de trabalho, né? O tempo que fica em casa, enfim. Tudo isso precisa ser investigado com calma. E o que a gente vai chamar de consequências situacionais, né? Que são coisas que estão relacionadas com aqueles momentos, né? Às vezes, aquela criança tem um ótimo comportamento, mas de manhãzinha ela é muito irritada, ela é muito agressiva. Então, isso tem a ver com alguma situação específica, né? Aquela criança que tem medo de palhaço, aquela criança que tem medo de hospital, de dentista, né? Enfim, alguma coisa bem específica que está relacionada com aquele momento. Então, a aprendizagem, ela vai ocorrer geralmente por meio de modelos, observando o comportamento de outras pessoas e nele fundamentando os próprios padrões. É importante a gente lembrar que a criança, ela tem uma frase clássica que fala, né? Que a criança ela aprende muito mais por imitação do que por qualquer outra forma de expressão. Então, é muito importante que os pais, eles também precisam estar nesse modelo. Um problemão que a gente está tendo hoje é a questão da dependência de celular, computador, telas em geral, né? Uhum. Você tem que questionar com a família, tá? Mas quando você chega em casa, qual a primeira coisa que você faz? Você fica na internet? Você fica no seu Instagram? Quando você chega no restaurante, a primeira coisa que você faz é pedir para o Wi-Fi do lugar? Então, a gente precisa entender que muitas vezes a criança está imitando um modelo, certo? Por isso que a gente precisa também, muitas vezes, interferir nesses modelos que são estruturados pela família. Uhum. Professora, uma dúvida. Essa questão, a orientação com os pais, assim, como a senhora falou até na aula presencial, a senhora vira a terapeuta da família, né? Aí essa orientação com os pais, a senhora também intervém em momentos específicos que a senhora vê que está afetando a criança, afetando o comportamento e o emocional dela, ou realmente, assim, a cada algumas sessões a senhora dá um feedback, chama para conversar? Olha, não existe uma coisa tipo assim, a cada 3 sessões, a cada 4 sessões, né? Não existe um. Eu pelo menos, não trabalho com essa fórmula, né? Então, eu tinha uma professora minha, que ela foi até minha supervisora durante um tempo, ela trabalhava assim, a criança vinha toda semana e o pai vinha de 15 em 15 dias. Ela cobrava uma outra sessão, então eram 6 sessões por mês. Eu não trabalho. É para quem tem disposição aí. Então, assim, eu não trabalho com esse formato. Geralmente, eu converso com os pais, né? Muitas vezes eu dou algumas sugestões, dou algumas orientações por telefone mesmo. Agora que eu aprendi a fazer chamada de vídeo, né? Por chamada de vídeo. Uhum. E geralmente tem esses momentos mais curtinhos, quando é uma coisa mais simples. Eu falo por telefone mesmo, e quando é uma coisa mais complicada, que precisa de mais tempo, uma orientação mais específica, aí eu marco uma sessão com os pais. E aí isso vai variar muito de caso para caso, de criança para criança. A gente avalia muito, né? Como eu já falei para vocês, geralmente a minha cliente, ela faz a opção, né? Ou a criança vem, ou os pais vêm naquela semana. Então, eu não tenho, assim, a minha orientadora tinha, né? 15 dias. Mas eu não tenho, não. Geralmente eu falo por telefone, pelo WhatsApp, ou quando eu sinto muita necessidade de falar, ou até os pais têm muitas dúvidas, que aí vai variar muito de caso para caso, a gente marca uma sessão, tá? Uhum. Entendi. Eu pergunto porque eu fico na dúvida, porque assim, na clínica escola a gente geralmente não tem essa interação mais direta com os pais por telefone, não tem essa liberdade de entrar em contato, né? E aí, assim, quando eu percebo a necessidade, aí eu chamo a mãe, geralmente é mais a mãe que acompanha, né? Assim,
E aí eu chamo a mãe para conversar, e aí a gente verifica um comportamento junto, mas eu também sou muito de intervir com a criança. Tive até um caso da semana passada de um paciente que eu acompanho, que ele veio na sessão assim, ele acabou brincando com jogos que mostravam mais uma agressividade, mas é porque ele tinha passado por uma situação específica. Aí durante a brincadeira eu vou conversando, né? E aí ao final eu falo, você gostaria de falar para a mamãe ou para o papai o que foi que aconteceu, porque você tá assim? E aí eu faço assim, porque lá eu pergunto, porque lá a gente não tem essa liberdade total, né, de fazer esse contato mais direto, assim, digamos. Não só no ambiente da clínica, mas no telefone, fazer uma ligação ou algo do tipo. Mas vocês não podem marcar só com os pais, não? Eu nunca marquei só com os pais, eu sempre atendi os dois, e aí, mas eu acho que sim, a gente pode marcar assim só com os pais, como se fosse uma sessão para, né, a gente discutir, mas pode, assim. Pois é, eu acho que você pode ver com o seu orientador para marcar só com os pais. Porque, assim, a orientação de pais não necessariamente é uma coisa da TCC, eu acho que todo mundo pode fazer, né? Não, pois é, eu acho interessantíssimo, porque a criança muitas vezes não sabe se expressar, né? E ela expressa na brincadeira conosco, geralmente conosco. E aí os pais, assim, eu faço isso porque eu sinto uma falta, às vezes os pais, eles falam quando chegam na triagem, né? A primeira triagem, eu já fiz anteriormente aqui uma triagem, mas quem me atendeu não falou um diagnóstico específico, uma situação específica, aí eu explico como é o processo de psicoterapia, né? Para depois falar que não. Aí a gente vai conversando, eu vou fazendo assim. Sim, sim. Mas como é que o teu supervisor, né, vê essa possibilidade de vocês estarem trazendo os pais para momentos específicos, né? Já que se você sente que essa demanda ela é necessária, e geralmente é necessário, né? Porque muitas vezes o sintoma da criança ele vai estar embutido em momentos relacionados à família. Assim, eu odeio essa frase, e a culpa é da mãe, a culpa é do pai, o sintoma ele só está reproduzindo, não é isso, né? É vínculo, tá todo mundo vinculado, tá todo mundo relacionado. Então, eu acredito que é essencial que a família toda esteja participando do processo, que a gente encontre mecanismos de deixar a família cada vez mais próxima. É muito difícil trabalhar com criança se eu não tiver os pais do meu lado, entendeu? Acho que você deve estar sentindo um pouco dessa dificuldade, né? Porque é essencial estar com a família ali mais próxima, né? Pois é. Não, mas eu vou conversar com o Cláudio sobre isso, eu acho importante também. Sim. Não, isso é maravilhoso. Conversa, fala da tua necessidade, e aí vocês vão adaptando, né? Esses encontros com os pais para melhorar, né, a relação da criança. Se você já tem sugestões, né? Porque é o slide de agora, né? É muito importante que a família. Voltou, professor, eu não te entendi. Não, aí que vem o próximo slide, né? Que é esse aqui. É muito importante que a família se disponibilize para trabalhar junto com a gente. Né? A gente não faz milagre, a gente fica com a criança 50 minutos por dia, por semana, 40 minutos, sei lá. Então a gente precisa a gente precisa que a família esteja junto com a gente, né? É a mudança da família que vai, de fato, mudar os comportamentos da criança, né? O investimento, a disponibilidade da família que vai trazer resultados, né? Independente se é na clínica escola, se é no consultório particular, a família tem que estar muito integrada nesse processo. Aí a gente vai entrar com uma técnica que é muito boa, que é chamar psicoeducação. Você já ouviu falar? Já. Pronto. A psicoeducação, o que é que ela constitui, né? A psicoeducação, esse livro é muito legal, sabe? Como eu já te falei, a psicoeducação, sim, é uma técnica da TCC, embora a orientação de pais, o treino de pais seja muito conhecido pela TCC, mas ele não é uma coisa natural da TCC, diferente da psicoeducação, certo? Uhum. A psicoeducação, ela parte da seguinte premissa. Você já viu campanha de use camisinha na internet?
Pré-carnaval, pronto, pré-carnaval bomba, né? Aquelas campanhas de uso de camisinha. Você acha que só porque alguém viu na televisão, sei lá, um desses artistas famosos, esses blogueiros, dizendo, use camisinha, você acha que as pessoas vão usar? Não. Não. É. Ou então, eu nunca me esqueci de uma campanha de aleitamento materno, né? Que era até uma atriz da Globo, ela tava lá, sóis atrás dela, ela toda bonita, maquiada, maravilhosa, com o bebê dela de amamente. Eu fiquei, gente, foi super criticada essa campanha, né? Porque a amamentação fora da realidade, né? é um processo muito hard, né? Muito difícil, para muitas mulheres é muito doloroso, né? Sem contar que é exaustivo. Então, aquela romantização toda foi extremamente criticada na época, eu me lembro. Então, você concorda comigo que o fato de eu chegar e dizer, use camisinha, amamente, parto normal é melhor que cesárea, não vai, de fato, modificar o comportamento das pessoas, certo? Uhum. Então, a psicoeducação parte dessa premissa. Olha, eu chegar e dizer para as pessoas, não faça isso, não faça aquilo, não vai, de fato, garantir que vai modificar um comportamento, certo? Então, eu preciso encontrar uma forma de levar essa informação para as pessoas para que, de fato, gere mudança de comportamento. Então, a psicoeducação, ela parte do pressuposto que, sim, a informação é essencial, que eu preciso educar as pessoas, que eu preciso dizer para elas, mas eu também preciso dar instrumental para que essa pessoa mude de comportamento, para que, de fato, essa informação altere a vida das pessoas. Então, é isso que a psicoeducação vai estudar, tem essas premissas. Então, sempre quando alguém chega com algum transtorno, alguma doença mesmo física, né? A própria medicina, ela mudou muito nos últimos 30 anos, né? Então, inclusive, até hoje a gente tem esse termo, né? Paciente. Muitas vezes nós mesmos, terapeutas, usamos essa terminologia. Ah, o fulano é meu paciente, né? O Roger, você deve ter estudado, ele criticava muito, né? Que o paciente é aquele ser passivo. Uhum. E o Roger, eu não tenho paciente, eu tenho cliente. Né? Então, a própria medicina, né, que vem puxando ali boa parte da área da saúde, já vem entendendo que o sujeito, ele não é paciente, né? Ele é nosso cliente, ele é no SUS a gente usa o termo usuário, né? E a gente precisa torná-lo mais ativo nesse processo. Então, quando ele tem formação, né, e o desejo, porque ele quer ficar bom, né? A gente pode, de fato, modificar comportamentos. Então, a psicoeducação, ela vai partir dessa premissa. É muito importante que a gente trabalhe psicoeducação. Ah, cara, eu sou psicanalista, mas você faz psicoeducação com seu cliente. No primeiro dia da sessão, você não fala do preço, você não fala da como é que funciona a terapia, você não fala da expectativa, né? Tudo isso é psicoeducar. No caso, você está psicoeducando para ele entender o que é o processo terapêutico. E depois você vai psicoeducar o teu cliente ali, caso ele tenha algum transtorno. Ou a gente, hoje em dia, fala muito da importância da atividade física, né? Então, a gente psicoeduca para que ele possa ter qualidade de vida fazendo outras atividades. Então, a psicoeducação, ela vai estar ali inserida em vários processos, certo? Eu acho que vale muito a pena, independente dessa abordagem, de você estar entendendo melhor o que é a psicoeducação e o que ela pode te proporcionar. Então, assim, é muito importante que os pais tenham informações gerais básicas, né? Como o conhecimento do comportamento adequado. Lembrando que quando eu falo de adequado, eu estou falando de expectativa em relação à idade. Acho que foi em janeiro desse... Janeiro, foi? Foi que julho foi a pandemia, né? Em janeiro desse ano, eu dei um curso de psicologia do desenvolvimento. Eu acho que você não fez, né, Vládia? Não, professora, eu não fiz. Arrasada. Mas foi na Pitágoras mesmo? Foi na Pitágoras. Aqueles cursos que a gente dá nas férias, né? No meio do ano, eu fiz sobre abuso sexual infantil e em janeiro foi um curso mais longo, foi um curso de 8 horas. Eu fiz sobre desenvolvimento infantil. Nesse curso, que foi muito legal, eu falava exatamente o que eu espero de um bebê de até 6 meses, o que eu espero de uma criança de até 1 ano, de até 2, de até 4, de até 7, de até 12. Aí eu falo um pouco da adolescência, né? É importante que os pais tenham essas informações. Aí volta com a questão da expectativa. E que a gente, terapeuta, também sabe. Se eu vou atender criança, tem que estar na ponta da língua, né? O que eu espero de uma criança de 3, de 4,
eu tenho uma leitura piagetiana muito profunda, né? Então, geralmente, eu trabalho com as fases de desenvolvimento do Piaget, embora adoro Vygotsky, adoro Vallon também, mas minha referência central é Piaget, certo? Mas você pode ter outros autores, a gente está sempre lendo, se apaixonando, né, por outros autores. Eu te confesso que eu estou namorando com o nome dela, com a Montessori. Uhum. Eu indiquei um documentário para vocês, né? Então, assim, eu te confesso que a gente está sempre em transição, lendo coisas novas. Eu conheci o Pickler, que é um pediatra francês também, que eu achei muito bacana. A minha sobrinha mais nova, a pequena, estuda numa escola modelo Pickler. Então, eu comecei a paquerar com ele também. Porque eu estou muito encantada com os resultados, né, da escola e tudo mais. Então, a gente vai sempre conhecendo. Mas, até hoje, meu ponto de referência de desenvolvimento infantil é Piaget, certo? Certo. Você vai abraçar o seu, né? Você tem psicanalistas, tem psicanalistas fantásticos, a Melanie Klein, o próprio Winnicott. Deixa eu ver mais alguém. Agora, essa mulher, uma mulher, como é o nome dela? Esqueci. Tem uma mulher também que é fantástica na psicanálise, trabalha com desenvolvimento infantil. Esqueci. Pois, Flor, tu me dá. Eu volto aqui em 5 minutinhos, tá bom? Venho já. Tá bom.
Voltei. Oi, professora. Pronto. Então, como é que a gente leva esse conhecimento para os pais, né? Ele pode ser levado através de várias formas, de discussões, conversas, né? Se você tem muitas crianças, por exemplo, que tem TDAH no seu consultório, você pode marcar uma roda de conversa com os pais, inclusive para os pais dividirem, né, as suas angústias. Você tem muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, você pode dividir isso com os pais também. Através de leituras, né, você pode estar indicando textos, livros. Tem uma coleção da editora Pearson, que é muito legal, sabe? Que você compra e já vem lá vários livrinhos sobre que explica para os pais, né? Assim, o que é o TDAH, o que é dificuldade de aprendizagem, o que é ansiedade generalizada na infância, folhetos, muitas vezes os laboratórios, né? Eles já trazem, com criança, os laboratórios eu não gosto de usar, não, mas para adultos eles ajudam bastante, né? A gente pode indicar livros, né, para os pais entenderem melhor sobre aquela temática, sobre aquele assunto. E também está trazendo informações de desenvolvimento infantil. Hoje eu indico, né, alguns blogueiros, aqueles psicólogos que ficam na internet falando, né? Eu mesma comecei também a falar um pouquinho na internet, às vezes eu indico um vídeo meu para o pai ver e tudo mais. É bem bacana. E a ideia é que toda essa informação ajude os pais a entender por que determinadas, anteceder, né, fazer algumas previsões para que aquele comportamento da criança possa ser extinguido, que é o termo que a TCC usa, né? Então, para eu entender o porquê daquele comportamento e modificar as variáveis para que a gente tenha um outro comportamento. Então, entra um pouco da nossa função, né? Então, a nossa função é ensinar os pais, né, habilidades, técnicas para ajudar a criança a modificar seu comportamento, partindo do pressuposto que foi para isso que os pais nos procuraram, né? Para que essa criança seja mais saudável e ela tenha comportamentos. Nossa ideia não é que ela tenha comportamentos mais adaptativos, acho que o termo é esse mesmo. Mas não no sentido dela se encaixar no mundo, mas no sentido dela se sentir bem com ela mesma. Acredito eu que muita gente se incomoda com essas premissas da TCC, porque parece que a gente está... a psicologia, durante muitas décadas, ela serviu sim, né, às elites, serviu sim para a normatização de comportamento, mas quando a gente fala isso na TCC, a gente está falando de comportamentos que são adequados para a criança, e não comportamentos que são adequados para a sociedade. É muito importante que fique claro, para a gente também tirar um pouco de alguns preconceitos que existem em relação a essas falas, tá? Inclusive, porque prejudicam o próprio funcionamento da criança, né? Assim, funcionamento social, de aprendizado. Exatamente. Então, quais são os fatores de risco, né, que estão envolvidos aí nesses processos? Aí são vários, né? A falta de uma relação afetiva e positiva com os pais. Então, nós somos seres vinculares, né? A gente precisa de vínculo. A gente nasce grudado, literalmente, né? Passa 9 meses grudadinho com a mãe, depois quer ir pro colo. Nós somos seres de apego. Tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Bowlby. Acho que ele é psicanalista, né? Bowlby? Sim. Pronto, o Bowlby é psicanalista, ele tem a teoria do apego, que é fantástica, né? Quando a gente trabalha com crianças, acho que vale muito a pena dar uma olhadinha no Bowlby. Ele vai trabalhar essa questão do apego inseguro, né? Dessa criança que não se sente segura, não se sente pertencente àquele espaço que ela habita, né? Aquela comunidade, que eu falo comunidade, leia-se família, os locais que essa família frequenta. Outra coisa que pode ser considerada um fator de risco, né? São práticas disciplinares muito rígidas, muito inflexíveis, né? Ou até inconsistentes, né? Para determinadas coisas, um pai pode, outra coisa não pode, coisas muito parecidas. Então, a criança vai ficando um pouco ansiosa, né? Porque ela nunca sabe onde é que ela está pisando, né? Então, a gente vê muito isso com famílias violentas, a gente vê muito isso com famílias com problemas de drogadição, alcoolismo. Então, isso certamente é um fator de risco para a criança. Inadequada supervisão em relação aos filhos, né? Gente, criança precisa ser supervisionada, né? A gente precisa ficar atento aos nossos filhos, assim. A gente não deixa a criança andar de ônibus sozinha, ou não era para deixar, né? A gente não deixa a criança na cozinha sozinha.
Então, é muito importante que a família esteja bem alinhada aí em relação a essa supervisão, né? Essa importância de estar sempre, como diria minha mãe, pastorando o menino, né? Aí entra também a questão dos conflitos e as rupturas do casamento, né? Muitas vezes a criança vai apresentar ali alguns sintomas que são familiares mesmo. A gente está falando de brigas, de divórcio. Infelizmente, a alienação parental é hoje uma realidade gigantesca, né? Não só dos famosos. A gente vê muito dos famosos, mas a gente... Tô ouvindo uma zoada estranha na tua casa. Eu não estou conseguindo ouvir a senhora direito. Tu não tá me ouvindo? Pronto, voltou. Então, essa coisa da alienação parental é uma coisa muito séria, né? A gente vê muito isso na televisão, entre os famosos, mas entre as pessoas, os cidadãos comuns, também isso acontece muito, né? Gente, todo divórcio é muito difícil, né? Eu costumo dizer que para quem paga a pensão é sempre muito e para quem recebe é sempre pouco, né? Então, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Então, a gente tem não só essa questão financeira, mas uma série de outras questões que num divórcio fica muito complicado. Então, realmente, geralmente, a criança é quem mais sofre nesse processo, né? E a gente, infelizmente, vê esse problema na quinta com muita frequência. Eu até tenho um livrinho chamado A Casa Caiu. Vou te mostrar. Que a gente trabalha essa questão com as crianças, né? Essa questão de conflitos e as rupturas de casamento. Aí a casa caiu? A casa caiu. A casa caiu. Eu vou procurar, professora, porque eu estou lidando com um paciente, um cliente, né? Assim, na psicanálise a gente ainda usa muito paciente. E aí ele já vem atendimento comigo e atualmente ele está passando por essa situação de divórcio dos pais, sabe? E aí ele está trazendo muita questão da raiva na clínica, né? Em relação ao pai. E aí, inclusive, nos desenhos que ele está fazendo, está refletindo isso, sabe? Essa questão da raiva, até um pouco de luto por aquela perda, né? No final da aula eu vou te mostrar alguns. Tá bom. Essa aula sempre acaba mais cedo, né? É pouca gente. Então, psicopatologia dos pais também. Gente, é muito difícil, muito difícil. Geralmente essas crianças nem chegam pra gente, né? Quando os pais têm algum transtorno, alguma coisa assim mais grave. Geralmente essa criançada só chega depois de adolescente ou adulto, né? É bem difícil mesmo trabalhar com essas crianças que têm pais, né, adoecidos. Então, interações mal adaptadas entre os pais e as crianças, né? Eu acho que aí entra aquela coisa da fantasia que a gente já conversou bastante. Baixo nível de reforço para qualquer obediência existente, né? Aquele pai realmente, aquela mãe que não tem uma informação, uma orientação, né? Uhum. Tem um problema seríssimo de pré-natal, que é básico do básico do básico. Você imagina dentro, né? E aí a questão da violência, né? Nós somos um povo muito violento. Tem um livro, esqueci o nome do autor, chamado Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeno, eu acho. Que ele vai falar, né, como a nossa origem é muito violenta, né? O brasileiro, as pessoas da América Latina como um todo, principalmente na educação com as crianças. Então, essa coisa da violência, dos insultos, dos palavrões, dos conflitos interpessoais, isso vai abalar bastante a relação com a criança e a agressão física como um todo, né? Então, como é que a gente vai orientar esses pais, né? Primeiro, a gente tem que definir um problema. Aí, esse é um modelo bem cognitivo, tá, Ana? Uhum. Eu vou apresentar agora. Então, o pessoal da cognitiva gosta bastante, né? Chama isso aí, meu Deus. Análise funcional. Eles gostam bastante de análise funcional, né? Então, assim, eles chamam o modelo ABC. Então, o primeiro é o A, né? Que é antecedentes ou gatilhos para o comportamento. O que é que vem antes do comportamento?
A gente observa que ele é muito agressivo na escola. O que é que vem antes dele ir para a escola? Ele vai para a escola dormindo. Ele vai para a escola dizendo que não quer ir. B, significa o comportamento. O que é o comportamento? Ele é agressivo com os coleguinhas na sala. E C, representa as consequências que aumentam ou diminuem a frequência do comportamento. Toda vida, quando ele bate com o coleguinha, ele sai da sala, fica na secretaria e quando chega leva um carão do pai porque bateu no coleguinha. Então, para a gente continuar o entendimento dessa técnica, eu tinha colocado um exemplo. Ó. Então, é dar uma ordem ao filho ou solicitar que ele repartir alguma coisa. O lanchinho com outro não. B, são os acessos de raiva, né? Que é os gritos, os choros, os chutes, os palavrões, jogar-se no chão. C, mandar limpar o quarto, colocar de castigo, né? A ideia é que a gente acredita que isso vai diminuir o comportamento indesejado. E quando a criança, tem criança que faz isso, né? Dá risada, fica quieto e finge que nada aconteceu. Isso provavelmente vai aumentar o comportamento indesejado. Então, a partir dessa, a gente vai trabalhar dentro dessa lógica, né? Da lógica onde é que você acha que é melhor da gente intervir? Acho que... professora, é muito difícil. A gente pode intervir nesse modelo ABC, tanto no A, no B ou no C? Sim, na verdade, provavelmente você vai poder intervir no A, no B e no C, né? Mas geralmente é mais fácil, mais rápido e mais eficiente intervir no A. A gente poder... gatilhos, né? Isso, né? Então, por isso que é importante, a gente vai ter que intervir em todas essas fases, mas é muito importante que a gente interfira principalmente no A, que é entender que gatilho é esse. Carla, a gente tiver uma super orientação parental, aquele livro, O Cérebro da Criança, traz muito isso, é maravilhoso esse livro. Né, dessas explosões de raiva da criança. Carla, uma criança explodir de raiva, isso não é estranho? Não, gente, a gente explode de raiva também. E é porque a gente tem um arsenal muito melhor de preparação para lidar com as frustrações, né, e tudo mais. Uhum. E a gente tem crise de raiva porque uma criança pequena não vai ter, né? Então, por isso que é muito importante que a gente entenda que isso faz parte do processo de desenvolvimento, né? Faz parte da vida. A gente precisa ajudar essa criança a reconhecer e lidar com isso, tá? Esse é o nosso papel. Por isso que é muito mais fácil e rápido a gente lidar com o A. Mas sim, a gente pode lidar com acessos de raiva. Pergunta que mais me faz, se não me fez, eu já vou falar. Carla, como é que eu lido com a raiva da criança? Primeiro que não encoste nela. Você tá com raiva, você gosta que alguém lhe pegue? É droga amarrada, né? Então, não encoste na criança, né? Vá tentando conversar com ela devagarzinho. Deixa ela expressar aquela raiva, deixa ela botar aquela raiva para fora, encontre uma forma segura. Deixa bater no travesseiro, né? Manda desenhar com raiva, com força. Deixa ela descarregar. Esse momento ele é importante para ela. Quando ela se organizar um pouquinho, você vai ajudá-la a entender o que aconteceu, porque ela também não está entendendo, porque é aquela raiva toda. Você vai perguntar, né? Fulaninho, como é que você está se sentindo? Melhorou? Tá com muita raiva? Vou dar um exemplo, né? Tipo, a criança quer comer uma sobremesa antes do almoço, e a mãe não vai, tem que almoçar primeiro. Mas eu quero, aí se joga, não sei o quê. Passar daquele momento, assim, mais explosivo, vai começando com ela. Meu filho, eu sei que você queria muito comer essa sobremesa, eu sei que sobremesa é muito gostoso. Mas você não sabe, a mãe já lhe explicou que tem que almoçar primeiro, que depois do almoço com certeza vai ter picolé. Eu entendo que você está chateada, eu entendo que você está frustrada, precisa validar esse sentimento da criança, né? Mas, infelizmente, é assim que funciona. Primeiro é o almoço, depois a sobremesa, certo? Uhum. Professor, em caso de crianças que gostam de, tipo, no acesso de raiva, no momento de raiva, de destruir objetos, até, tipo, dar murro em paredes, assim, né? Dar murro, e aí tem crianças que, de fato, precisam descarregar a raiva dessa forma, né?
E aí... Você precisa de carregar raiva, mas não dá muito parede, porque machuca. Aí a gente, como pai, educador, tem que ajudar ela a encontrar uma forma segura de descontar a raiva dela. Ah, entendi. Ela mas de uma forma mais que seja segura, né? Exatamente. A gente pode trabalhar com ela algumas técnicas. Contar até 10, respirar, brincar de assoprar pra ela. Eu tenho até, não sei cadê. Eu ia até fazer um post, já tá feito. É tipo assim, 6 brincadeiras que eu posso fazer pra acalmar a criança. Aí tem uma que você soprar um balão, por exemplo. Tem uma que é você brincar de você fingir que tem uma vela e vai apagando a vela, né? Eu vou postar isso. Aqui, fica na atenção que um dia eu posto. Ô, poste, professora. Ela já tá pronta esse post. Tem um postzinho como trabalhar os medos, brincadeiras para trabalhar medos. E tem esse post que é para trabalhar a calma da criança. E aí, eu mandei esse livro, não sei se tu pegou lá no grupo, que é Educação Positiva com Seus Filhos. Tu chegou a ver? Não, tá no Drive esse? Eu acho que não tá no Drive, eu mandei no grupo do WhatsApp. Eu baixei os que a senhora tinha mandado, não sei se esse aqui tá entre eles. Se tu entrou desde o começo do grupo, tu deve ter visto. Esse livro é um livro muito legal, de educação positiva. Inclusive, lá os livros da sinopse também são desse jeito, né? Só que a sinopse, ela é para as crianças, esse aí é para os pais, né? É muito bacana, vale muito a pena. Se você trabalha com crianças, você pode até imprimir e trabalhar com os teus pais no teu consultório, sabe? Uhum. Não, professora, eu não tenho ele. Tu pode colocar o nome, Educação Positiva dos Seus Filhos, botar lá. Não, acho que é melhor mandar de novo. Tá. É porque eu acho que foi porque eu entrei depois no grupo. Pois é, por isso que eu perguntei, porque tem gente... Vixe, acho que eu não mandei pra vocês, não. Vou mandar de novo aqui, peraí. Gente, meu celular tá só a misericórdia do Senhor. É porque eu mando pra tanta gente que eu fico doidinha. Eu vou mandar. Não, e eu baixei, eu começo a ler, mas aí eu tô terminando o TCC, aí eu tô só nas leituras psicanalíticas. Aí eu formanda, Hã? Você é uma formanda, Tô formando, se Deus quiser. Ai, bom demais ser formanda. Será que vai ter foto esse ano? A gente vai fazer uma sessão de fotos, né? A gente contratou tipo um pacote. E aí vai ser em dezembro, se eu não me engano, dia 13 ou é 12 de dezembro. E aí tem algumas turmas juntas, né? Que estão se formando agora, porque teve até aquela questão de semestres casados, aí tem muita gente se formando junto. Eu vou mandar um monte de coisa e nessas coisas estão esse negócio lá, tá? Tá certo. Então, esse livro ele é muito bacana, ele vai falar exatamente sobre isso, né? É um livro para pais mesmo, e lá você vai fazer exercícios, vai dar dicas. É ótimo para trabalhar com as crianças no consultório, certo? Uhum. É o penúltimo slide. Aí eu vou falar contigo do Triplo-P, tá? O Triplo-P é um projeto australiano que fala sobre parentalidade positiva, que é um pouco disso tudo que a gente falou, só que o Triplo-P é um projeto do governo australiano. Acho que no Canadá também tem, mas acho que tem outro nome. O que é que eles entendem? Por que eles inventaram esse negócio? Porque eles já perceberam, fizeram uma pesquisa e disseram que para cada $1 que eu gasto em educação dos pais, são $7 que eu economizo em saúde mental e saúde física da criança. Então, é 1 para 7. Então, o governo já entendeu que
investir nesse cuidado, nessa orientação de pais, ele é essencial para que, de fato, a gente possa, né, ter um desenvolvimento da criança e tudo mais. Então, esse projeto já existe na Austrália, eu acho que no Canadá. Aqui no Brasil, a gente tem, lá quando eu fazia mestrado, doutorado, tinha uma colega que estava tentando adaptar o Triplo-PIB para o Brasil. Ela chegou até a fazer algumas intervenções na comunidade do Itaperi, onde a gente estudava, porque eles já entendem como isso é importante. O LAPREV, que foi quem desenvolveu esse trabalho, eles trabalham muito com isso. Inclusive, entra lá no site, eles têm muito material, né? De como prevenção de abuso sexual infantil. Inclusive, tem material meu lá também. Tem muita coisa legal lá, sabe? E eles, lá no LAPREV, que fica na Universidade Federal de São Carlos. São Carlos é o interior de São Paulo. Eles têm, tipo, uma casa modelo, em que a família fica o dia todo na casa, os psicólogos ficam observando o comportamento da família, para que depois eles possam intervir. Foi a partir daí que eu tive a ideia de fazer aquele jogo que vocês viram, né? A minha ideia foi isso, tentar, já que eu não tenho uma casa modelo, botar os pacientes dentro de uma casa, passar o dia assistindo o Big Brother, eu inventei aquele jogo como uma forma de acessar a realidade da família. Então, foi um pouquinho a partir dali, de conhecer um pouquinho o trabalho do pessoal do LAPREV. Eles têm o trabalho de bebê sacudida, é muito legal lá. Entra lá que vale a pena. Então, o Triplo-PIB é um projeto que já existe, né? Você consegue encontrar na internet. No Brasil, a gente tem o ECT, né? Que é o Programa de Educação Parental. Ele é um modelo de referência que a gente tem. Eu não fiz o curso ainda, tô doida para fazer esse curso. É um curso de... A ideia do ECT é você instrumentalizar os pais para lidarem com as situações, né? Então, assim como a gente tem o educação parental, educação positiva, já deve ter visto alguns livros, né, com esses nomes. Aí a gente também tem o ECT. O ECT vai trabalhar essa educação parental, ela vai instrumentalizar nós, da saúde, a lidar com os pais, para que os pais possam lidar melhor com as crianças. É uma formação que eu estou doida para fazer, se Deus quiser, é a minha próxima formação. E é um modelo mais estruturado e é muito bom para a pesquisa, tá? Então, a diferença do ECT, por exemplo, disciplina positiva, parentalidade positiva, é porque o ECT ele já é preparado para fazer pesquisa, como você sabe, eu sou pesquisadora, certo? Uhum. Aí, próxima semana, Ana, tu teria como assistir aula à noite, próxima semana? À noite, posso. Eu tenho a cadeira do Jesuíno, mas aí eu posso explicar para ele, e aí eu vejo a aula gravada. Eu posso dar aula de manhã, sem problema, porque eu consegui que à noite, a próxima aula, a gente vai falar de... Deixa eu só confirmar a agenda, mas a próxima aula a gente já vai falar de TGD. A gente vai falar de transtornos globais de desenvolvimento. E eu consegui um psiquiatra infantil para conversar com a gente na próxima terça. Só que ele só vai poder vir à noite. Aí, se tu pudesse vir à noite, seria ótimo, porque aí tu já pegava essa participação especialíssima, entendeu? Não, eu posso sim. Eu vou falar com o Jesuíno, eu vou explicar para ele. Pronto. Deixa eu te mostrar aqui uns livrinhos legais que tu pode adquirir. Tá. Esse é o livro A Casa Caiu. Pronto, esse aí eu já estava até pesquisando, professor. Não, eu vou pegar ele lá no meu escritório. Espera aí que eu já estou no quarto. Tá me vendo? Tô vendo. Pronto. Ó. Por que esse livro é legal? Conta uma historinha, certo? Historinha bem... Historinha. Aí, no final, todos os livros da sinopse,
eles têm uma... como se fosse uma tarefa de casa, certo? Uhum. Eles têm atividades que você pode... Ó, tem várias atividadezinhas que você pode fazer. Mas, Carlos, tu tem várias crianças, como é que tu vai? Tu vai comprar um livro para cada criança? Não. Aí o que é que eu faço, né? Eu bato o xerox das atividades, tá vendo? Tô vendo. Eu vou te ler aqui as atividades que tem, tá? Só pra você ter uma ideia de como é que a gente faz. Então, por exemplo, escrever, né? Aí tem aqui, mãe, eu gosto, mãe, eu não gosto. Pai, eu gosto, pai, eu não gosto. Aí eu geralmente, que é para a criança escrever o que é que ela gosta no pai e o que é que ela não gosta na mãe. E até para a gente entender, assim, dessa separação. Aí tem outra atividade aqui. Quais pessoas podem me ajudar? Tanto que o nome do livro é A Casa Caiu, né? Nessa construção desse novo lar. Ele vai colocar meu avô, meu tio, a nova namorada do papai, a nova namorada da mamãe. Professora, aí tanto no momento da sessão, como como se fosse uma tarefa de casa, a gente pode passar essas? Pode. A TCC trabalha muito com tarefa de casa, certo? Uhum. Aí tem um monte de exercíciozinho. Então, como é que eu faço? Porque, sim, você pode comprar e dar para a criança, tipo assim, aí vai depender do psicólogo, né? Eu bato o xerox dos exercícios, a gente lê o livrinho junto, certo? Aí a gente vai ler, eu bato a xerox dos exercícios e para cada criança minha, aí a gente faz na xerox, porque senão vai estragar o livro. Mas para a próxima criança, você vai pescar, entendeu? E também eu tenho muita criança que não é alfabetizada, então eles falam que quem escreve sou eu. Ah, entendi. Entendeu? Aí eu tenho. Tu deu sorte, porque eu tô com um livro aqui em casa. Alguns livros aqui em casa, certo? Por exemplo, esses livros da sinopse não são baratos. Eu tenho esse aqui, que é o Pedrinho Super Calma, que é para crianças ansiosas. Eu tô com esse aqui de ciúme. Por que eu tô com esse livro em casa? Porque eu tô estudando. Tipo, eu tô com a criança com essa temática, aí eu estudo o livro para poder trabalhar. Às vezes eu faço teatrinho com a criança. Aí isso aqui é muito bom. É para ansiedade de separação. Ah, professora, eu já ia te perguntar, porque eu estou atendendo uma paciente que ela já trouxe desde a primeira sessão, aí eu já identifiquei como ansiedade de separação. Cara, o livro da sinopse é na faixa de R$35, não é barato, né? Você imagina um monte de dinheiro que você gasta. Carlos, eu preciso comprar os livros da sinopse? Não. Se você for no shopping, acho que a última vez que eu fui, onde é que estava? Era no Iguatemi, no Rio Mar, não lembro. Aquelas banquinhas. Eu sei. R$5. Você não precisa comprar os livros da sinopse. Pode comprar. Alguns são excelentes. Eu adoro o material da sinopse. Eu compro bastante deles. Minha última compra da sinopse foi esse livro aqui. Intervenção e treinamentos de pais na clínica. Foi minha última compra na sinopse. Estou lendo ainda. Então, assim, você pode comprar os livros da sinopse. Eles já são, tipo, bem direcionados, né? Para aquele tema, os exercícios depois. Mas você pode comprar. Tipo, eu tenho um livrinho de bullying. Eu tenho um livrinho de bullying que eu comprei, sei lá, foi R$3. Então, você compra o livro. Geralmente, legal que nessas editoras que estão assim, nesses shoppings, você vai ler o livro todo. Então, você lê o livro, você cria os seus exercícios. Então, faz o mesmo esquema, né? Você cria os exercícios para você trabalhar com a criança depois, né, de fazer a leitura. Então, você vai Você olha, eu tenho um livrinho que eu amo. Aquele Itaú para uma criança, você já ouviu falar naquele projeto? Já tem um colega meu que ele é coordenador desse projeto, aí ele faz vários projetos de leitura, como se fosse uma leitura itinerante também. Muito legal. Então, assim, aquele Leia para uma Criança do Itaú, todo ano eu ganho não, né? Eu vou lá, me inscrevo e ganho um livrinho, né? Então, tem muito livrinho do Itaú, tem um que é o Porco, eu não lembro agora, é o nome de uma criança, não sei se é Pedrinho, acho que eu tô com um Pedrinho aqui na minha cabeça. É o Pedrinho e o Porco Espinho, que é a história de um menino que fica irritado e sai, tipo, igual um porco espinho agredindo todo mundo, né? Uhum. Então, eu uso muito aquele livro para trabalhar raiva com as crianças. Eu uso o livro do Itaú
Depois a gente faz uma série de exercícios. Como é que a gente vai ajudar o Pedrinho a não ser um porco espinho? O que a gente pode fazer? A gente ensina umas brincadeiras para a criança lidar com a sua raiva e tal, tal, tal. Então, você não precisa comprar esses livros caros. Você pode comprar, o Sinopse me patrocina, mas você também pode, né? Principalmente quem está começando agora, que não tem tantos recursos, né? Que a grana não tá. Eu já lembro quando era eu, né? Que a grana era muito apertada. Uhum. A minha sugestão é comprar essas lojinhas. No Benfica sempre tem. No Benfica tem uma loja que é tudo por R$10. Todos os livros por R$10, né? Então você vai ler e já pensa. E já tem, eu teve uma Black Friday, acho que não sei, faz uns 3, 4 anos atrás, eu comprei muito livro. A minha mãe é professora, sabe? Aí eu consigo ter um desconto em livrarias, porque ela compra com o desconto dela, aí fica mais fácil também. Eu também compro na Sinopse com desconto. Talvez até consiga comprar com o CPF da tua mãe. Pois é, vou verificar depois. Eu entrei aqui no site da editora, tem muito material massa, assim. Material terapêutico, os testes, né, aqui. Sim, exatamente. Eles têm uns baralhos também, muito legal. Deixa eu te mostrar. Na Pitágoras, inclusive, eles têm, tá? Eles têm eu só vi 2 baralhos, mas eu acho que 100 perguntas para iniciar um diálogo e comportamento adolescente. Eu não vi, eu pelo menos só vi esses 2. Eu não sei se tem mais algum voltado para especificamente criança. Eles têm. Então, você consegue. Na própria Pitágoras tem. Então, é uma forma de você começar a trabalhar seu arsenal de materiais sem gastar tanto. Né? Então, você vai, essas coisas, vai escolhendo, né? Às vezes parece uma demanda, compra um livrinho. Assim, você vai montando o nosso kit devagarzinho. Não dá para montar tudo de uma vez, né? Sim, não tem condição também. Mais alguma dúvida? Não, professora, era só isso mesmo. Assim, eu ia realmente perguntar a senhora da sociedade de reparação, mas aí eu também estou vendo esse livro, eu estou com vontade de comprar. Assim, aqui eu sou viciada por livros. Aqui em casa tem uma biblioteca enorme. Mas aí eu vou ver. Porque eu quero trabalhar e se como esse é meu último semestre na clínica, para me formar já eu acho importante para dar esse fechamento, né? A gente, como eu disse, devagarzinho você vai, né, oportunizando. Se você gosta da clínica, essa clínica é um investimento que você quer fazer. Acho que vale a pena devagarzinho ir montando aí seus mini kits, né? Com canetinha, lápis de cor, giz de cera, papéis. Não sei se eu cheguei a falar para vocês na aula, né? Mas vale muito a pena fazer aqueles cursos de origami. Vai no YouTube, compra um papelzinho de origami. É muito bom para trabalhar com criança também. Né? Recorte e colagem também. Olha, sensacional. Sim. Tem até uma técnica de recorte e colagem, eu esqueci como é, que é bem legal de trabalhar. Que utiliza revistas, eu me esqueci. Fanzine. Fanzine, eu gosto de trabalhar com fanzine também. Então, são muitas possibilidades, né, que dá para trabalhar com a criançada no consultório. Verdade. Então, pronto, Vá. Depois vamos combinar assim, na próxima semana. É próxima semana? Eu tô ficando doida. Próxima semana já é dia 5, é? Porque dia 2 é feriado, dia 3 é terça. Como é que é feriado? Dia 2, segunda-feira, é finados. Então é dia 3, né? Nossa aula, pronto. Pessoal, na próxima semana a gente só tem aula à noite. Que a gente vai ter o psiquiatra lá conversando com a gente sobre desenvolvimento infantil, certo? Tá, beleza. Aí a aula à noite é 19? 19h15 também. 15 minutinhos para vocês entrarem e a gente começar. Beleza. Então tá bom, Flor. Pois então, até próxima semana. Até terça, professora.